Salve, salve, nobres econômicos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nobrecast. Desta vez a gente vai estar falando sobre um tema muito maneiro de se discutir, que envolve filosofia analítica e coisas de lógica. No episódio passado a gente falou justamente sobre lógica, todo o fundamento, os princípios dela. Vai estar o cardzinho aqui em cima, clica nele e entra lá no vídeo para participar. Vai ser muito da hora você saber o embasamento para conseguir pegar a parte da derivação da ética em si, que vai ser aqui. Então, basicamente, essa ética... uma ética em si, ela serve como se fosse um conceito para ter várias regras, e você, caso seguindo essas regras, vai conseguir chegar a não ter conflitos numa sociedade. Você vai conseguir impedir crimes, vai conseguir impedir confusões e coisas do tipo. E aí, basicamente, nós precisamos de uma justificativa. Uma justificativa seria você conseguir derivar a partir de princípios lógicos por que você deveria seguir essa lógica de ética, por que você deveria seguir esse conjunto de regras específicas. Então vamos lá. Primeiramente, a ética se define através da propriedade. Propriedade privada é o direito exclusivo de controle sobre um bem ou recurso escasso. Então, se derivaria a ética como, por exemplo, você poder provar que alguma coisa pertencente a alguma coisa é sua. Então, por exemplo, como você prova que essa camiseta que você está usando é sua. Então, o primeiro conceito que nós podemos definir uma propriedade seria através do recurso escasso que não há dono. Então, seria, por exemplo, uma coisa que não há dono passar a ter a partir do momento que você encontrou-a. Então, essa já iria também se encaixar a uma das antiéticas do Estado, que eles vão lá e falam que essa propriedade, esse terreno que pertence ao pai ou à sua mãe, eles vão lá e falam que são deles, né? O primeiro dono foi eles. Mas por que eles? Não tem embasamento nenhum. Não foi porque eles chegaram. Foi porque eles se apropriaram de forma indevida e sem provar a sua verdadeira propriedade. E agora, para explicar um pouquinho mais, de uma forma mais básica, no caso não pegando o que ele já tá um pouquinho mais a fundo, tipo, depois você explicou a derivação. Aí agora tem um passo antes. Tá, a gente vai entender por que isso é lógico. Primeiramente, para todo mundo saber aqui, a gente está falando da ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe, que também foi baseada e pegada os princípios da ética discursiva do Habermas. Você vai estar no link na descrição aqui, alguns PDF que a gente vai deixar para recursos de informações, se vocês quiserem precisar pesquisar alguma coisa. E aí vai ser o seguinte, você tem recursos escassos no mundo e vocês precisam alocar esses recursos. Você tem recursos naturais e recursos artificiais feitos pelos seres humanos. E os recursos artificiais são justamente os naturais modificados. E aí, basicamente, nós precisamos de alguma regra, alguma forma que consigamos decidir de forma inteligente para onde vai cada tipo de recurso. Vai para mim, vai para você, vai para o cara, para que não haja conflitos, contradições ou desordem, que é justamente um dos princípios básicos da lógica, você não se contradizer quando está falando algum termo. Se ele vai ser uma coisa, ele vai ser sempre essa coisa, a não ser que você mude ele ou defina de uma maneira diferente. E aí agora ele vai partir do princípio seguinte, do axioma de que todo ser humano age. Esse axioma também é dado pelo Ludwig von Mises, um economista muito renomado aí da escola austríaca, e ele vai dizer o seguinte, todo ser humano age, certo? Isso é um axioma, e caso você tente negar isso, você vai estar agindo para dizer isso. Então você não consegue falar que um ser humano não vai agir, entendeu? É uma ação contraditória, e ele chama isso de contradição performativa, que é o ato de contradizer justamente na sua ação em si. E aí tem uma outra contradição, ou seja, tem um outro axioma, que vai ser todo ser humano precisa se comunicar para transformar algumas verdades, para falar, eu tenho coisas na realidade, eu quero falar sobre elas, eu quero trazer pontos verídicos e pontos falsos, eu quero trazer a verdade para as pessoas. Aí eu vou fazer isso através da comunicação. E essa comunicação, ela pressupõe algumas coisas que são transcendentais, ou seja, algumas coisas que são necessariamente implícitas. Por exemplo, quando eu vou falar para uma pessoa, é necessário que eu use as minhas cordas vocais, é necessário que eu use minha boca, é necessário que eu use meus olhos para identificar o que ele está falando, entender o que ele está falando e responder de maneira coerente. Então, algumas coisas são necessárias, ou seja, são transcendentais, só há esse jeito de fazer, que é justamente usar o corpo. Então, a partir desse ponto, ele consegue derivar que se você usa o seu corpo para se comunicar e achar verdades, quando você chega para outro cara
e vai comunicar com ele, você acaba que implicitamente reconhece que ele tem o corpo dele e ele tá usando o corpo dele para se comunicar com você de volta. Então você tem esse reconhecimento de ambos os lados, tanto a sua propriedade quanto a dele. E aí agora cabe a você decidir se você vai continuar com esses preceitos, ou seja, continuar sem contradição, você vai seguir esse princípio de respeitar, de reconhecer a propriedade alheia, ou você pode escolher se negar. E agora ele vai falar um pouco sobre o ponto de caso você negue a propriedade, a pessoa também pode fazer isso de volta com você. Então vamos lá. Primeiramente, para provar através da ética, ela se prova automaticamente através da lógica. Então não tem como argumentar contra uma coisa que use a lógica a seu favor. Então, por exemplo, é igual você querer negar que a propriedade é de outra pessoa. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque uma vez que você está se negando a respeitar a propriedade do próximo, você está dando direito a ele de não respeitar também a sua propriedade. Então seria você entraria em uma contradição performativa, pois para você se argumentar ao contrário é necessário usar a propriedade. Então para você argumentar ao contrário você precisa ser a favor do que você está aceitando. Então seria os termos de um contrato, se resumiria em um contrato: você não respeitar a propriedade dos outros e você dando o direito de os outros também não respeitar a sua propriedade. Então, um exemplo que pode ser usado é, por exemplo, uma mulher que não apoia o estupro, mas ela apoia o aborto. Então, ela vai lá e está invadindo a propriedade da criança ao estar abortando. Então, ela está dando o direito de um cara chegar lá e estuprar ela. Entendeu? Então, ela não tem como argumentar. Por exemplo, ele ir lá e falar assim: ah, não, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, o corpo não é seu, você só está servindo de modo de evolução para o ser humano que está dentro de você. Então aquele corpo que está dentro da barriga da mulher, ela não a pertence. Então pertence ao indivíduo que está ali dentro. Então quando ela vai lá e tem o ato de abortar, ela está dando direito aos seres humanos que estão ao redor dela, em uma sociedade, formando uma sociedade através do indivíduo. Ela está dando direito a essas pessoas também abusar do corpo dela e invadir a propriedade dela. Então seria a lógica, ela se prova através da lógica. Ela se prova automaticamente e não tem como refutar uma coisa irrefutável. Seria mais ou menos isso. E aí, seguindo esses mesmos princípios de ética, ou seja, de você fazer alguma coisa relacionado respeitar a propriedade. Isso, dentro desse conjunto de regras que é derivado a partir da lógica. Se você quiser saber mais, lembrando, tá na descrição o link. Você pode também derivar outras coisas, como por exemplo o contrato. É errado fazer certa coisa, por exemplo, dar um soco numa pessoa. Pode ser errado, mas a partir do momento que você faz um contrato com essa pessoa e ela explicitamente aceita isso e participa disso... Seja ele unilateral ou um contrato de aceitação de ambas as partes, né, no caso. No caso que aí, por exemplo, quando você dá um soco numa pessoa, seria, no caso, sem o consentimento dela, sem estar em uma luta de boxe, você está aceitando um contrato unilateral, que é de você dar um soco e ela poder ter o direito também de te dar um soco também, então te devolver no caso. Então você tá, a partir que você está aceitando um contrato unilateral, você não consegue basicamente aceitar um contrato unilateral, até porque a definição de um contrato unilateral é justamente você fazer alguma coisa sem consentimento dessa outra parte, infringindo a propriedade dela, ou seja, você está forçando ela a aceitar sem ela aceitar em si. Sendo totalmente antiético, no caso, indo contra os argumentos éticos usados anteriormente, no caso. Então, basicamente, essa diferença de você fazer um roubo ou você pegar um empréstimo ou fazer alguma coisa que seja consentido. Eu posso ter várias propriedades, por exemplo, numa mesa e eu não dar permissão para ninguém pegar. Quando alguém, a partir daquele momento, se apropriar daquela propriedade sem o direito legítimo de fazer aquilo, ou seja, sem o meu consentimento, sem o reconhecimento dessa parte, isso acaba sendo um contrato unilateral e isso acaba por ser, por definição, um roubo.
E aí a diferença é justamente essa. Quando você aceita, quando você tem um consentimento para que aquelas propriedades sejam alocadas por outras pessoas, você acaba que não se torna um ato antiético. Você não tem nenhuma contradição nisso, ambas as partes estão se respeitando e ambas as partes consentiram com aquele ato. E uma pergunta que pode ser feita por eles é, por exemplo, por exemplo, uma pessoa vai lá e rouba seu celular dentro de uma sala de aula, por exemplo, e depois você vai lá e rouba o celular dela. Você está sendo errado ou certo? E aí o ponto seria justamente que entraria no stop, que seria basicamente o que você pararia essas pessoas que estão sendo antiéticas. Isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, no próximo bloco, porque entraria uma discussão um pouquinho mais a fundo. A gente não quer passar os 10 minutos por enquanto, logo mais a gente vai começar a aumentar o tempo, mas por enquanto é isso. Muito obrigado a todos, deixem suas sugestões nos comentários e também deixem suas opiniões sobre os argumentos que está sendo usado nesse vídeo e nos outros também. E entra aí no link embaixo da Links da Sensei Store, que eles estão lançando a Pure linha massa. E é isso, mano. Valeu, falou, nobres!